então ao estudo da palavra. Eu queria pedir aqui ao nosso irmão Zé de Carvalho, perdão, Zé Balroado, para vir ler aqui a passagem. Vamos abrir então na carta que temos de estar a estudar, carta aos Colossenses, capítulo 1. Estamos mesmo a finalizar o capítulo 1, mas vamos então abrir a palavra de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos ler a partir do versículo 9 até o versículo 29. Depois então iremos passar a palavra ao nosso irmão Alberto. Desde já um abraço forte ao nosso irmão Alberto, ao Cristóvão, ao Eloy, ao Dário, que ainda está em Angola, mas acho que dia 2 ou dia 4 estará aqui connosco, dia 4. O nosso irmão Benjamin também, um abraço forte, caloroso, e estamos já a contar os dias, as horas, para que dentro de pouco tempo temos aí o nosso irmão Alberto connosco. Um abraço forte. Vamos então passar à leitura da palavra de Deus e vamos então ler do versículo 9 ao versículo 29. Ora, eu saúdo aqui os irmãos e todos aqueles que nos acompanham na internet, nas suas casas, este estudo, na graça e paz do nosso. Diz assim então a palavra do Senhor. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da Igreja, é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós, também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no vosso entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentamos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Amém. Graças a Deus por mais esse estudo bíblico e por cada irmão que adora o Senhor através das Escrituras. Colossenses capítulo 1, no verso 29, quero destacar ainda: e para isso também trabalho, combatendo segundo a eficácia, que opera em mim
poderosamente. Agradeço os irmãos pelas orações, e não é fácil quando temos que falar de Cristo a um religioso, e ainda principalmente com certa idade, com muito ranço, com muitas tradições. A resistência é grande e a luta maior ainda. E falar em luta, temos aqui Paulo falando que ele trabalha combatendo uma luta espiritual. E essa é a nossa luta, em oração, uma luta espiritual. Há dois erros primários quando se trata de luta espiritual ou batalha espiritual, como muitos livros lançados anos atrás, falando e tratando desse tema. Porém, há um grande desequilíbrio. Uns trazendo a interferência do diabo em todos os momentos que cerca a vida do cristão. Tudo é culpa do diabo. O diabo fez isso, o diabo aprontou aquilo, ele me colocou aqui. Tudo é culpa do diabo. Vamos amarrar o diabo, vamos soltar o diabo. Essa interferência não faz sentido. Um outro extremo desta mesma corrente de teologia diz respeito à indiferença. Tem gente que não vê e não entende nada sobre luta espiritual e muito menos quer admitir a ação maligna na vida da igreja e principalmente em sua própria vida. Apocalipse, no capítulo 12, nós vamos ver e encontrar o arcanjo Miguel numa luta feroz com Satanás. E somente através de um relacionamento íntimo com o Senhor, ele repreende Satanás e ele vence aquele combate. O apóstolo Paulo instrui cada vez mais os cristãos a começar a lutar contra o pecado de duas formas. Dentro de si, conforme Romanos 6, e depois no capítulo 7 ele trata ainda deste assunto, e principalmente contra o diabo. E ele faz uma exposição bem objetiva em Efésios, no capítulo 6, do verso 10 até o verso 18. A descrição da armadura de Deus que nos veste para ir ao combate, à luta espiritual. Mas qual o significado destas peças da armadura espiritual que está lá em Efésios, no capítulo 6, no verso 10 em diante? Vamos destacar de um modo sintético aquilo que cada peça quer significar. O centurião da verdade. Devemos falar sempre a verdade contra a mentira dos falsos mestres e principalmente o pai da mentira, Satanás. A couraça da justiça. Deus nos declara justo diante dele quando aceitamos e cremos naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário em nossas vidas. E devemos descansar nesse fato. Somos justificados, declarados justos em Cristo Jesus. O Evangelho da paz. Devemos proclamar o Evangelho, não importa a resistência que vamos enfrentar, a oposição que vamos encontrar. O Evangelho é que leva e estabelece a paz. O escudo da fé. Não devemos vacilar na nossa fé. O escudo da fé, não importa quão forte vai ser os ataques vindo do inimigo. Uma fé convicta, firme, jamais seremos abalados. O capacete da salvação transmite a ideia da certeza da salvação que temos em Cristo Jesus e não duvidarmos daquilo que Jesus fez, do que a palavra diz e ensina, mas termos plena firmeza na sã doutrina. A espada do Espírito, uma outra peça, armadura, nesta luta, nesta batalha espiritual em oração que enfrentamos. E o apóstolo Paulo, sim, usou e enfrentou muitas destas. A espada do Espírito é a palavra de Deus, a qual a gente combate toda heresia, toda distorção e todo ensino errado. E a oração no Espírito. Seguir o exemplo de Jesus, que reconhece que muitas vitórias, ou todas as vitórias, elas advêm debaixo
de oração, apresentando todas as coisas diante de Deus. Agora, podemos entrar numa luta espiritual de maneira equivocada e usar armas erradas. É o caso em Atos, capítulo 19, no verso 13 até o verso 16, vamos encontrar os 7 filhos de Seva, que foi expulsar um demônio. O demônio conhecia Paulo, sabia quem era Jesus, mas estes homens, quem eram? A metodologia que eles usaram, completamente errada. Eles apenas usaram técnicas que eles viram ou ouviram sem ter um relacionamento íntimo com Deus, uma entrega de vida de modo pessoal ao Senhor Jesus. Qual foi o problema então deles? Não tinham um relacionamento com Jesus Cristo. E podemos aprender de Jesus em Mateus capítulo 4, a tentação no deserto. A arma que ele usou foi citando a palavra de Deus, as Escrituras. É assim que vencemos a tentação, a provação e as investidas do maligno. Que o Senhor possa nos fazer mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. No capítulo 2, e depois de ouvirmos estes pensamentos do nosso irmão Alberto, também mando para ele um grande abraço. Já falta pouco, irmão, para estarmos juntos outra vez, e vai ser bom, certamente. E não se esqueça de que eu mando um forte abraço para o seu sogro nos seus 90 e tal anos, não é? 98, não é? Não foi o que ele disse? 90? 90 aí? Falou. Não interessa. Isto é da minha... já estou a ficar senil. De qualquer das maneiras, ele tem uma idade muito avançada. E um abraço para ele. E nós estamos a orar pela alma dele para que o Senhor o salve. Esse sírio que precisa de conhecer o Senhor Jesus Cristo e não uma religião como o seu Salvador. Ora, muito bem. No versículo 29, nós lemos aqui: e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. E eu gostava de, relativamente a esta declaração do apóstolo Paulo, dizer o seguinte. Em primeiro lugar, eu gostava que vocês notassem que ele trabalha em proveito dos outros. Sabem que o cristianismo é completamente diferente do secularismo, do que se passa no mundo. As pessoas trabalham para seu proveito. Mas na vida espiritual, o trabalho é em proveito dos outros e não em nosso proveito. E isto é muito importante. E é importante que nós tenhamos a noção disto. E eu particularmente quero dizer isto porque, infelizmente, na cristandade, nós vemos a distorção disto. Ou seja, nós vemos, na cristandade em geral, as pessoas copiarem o que se passa na sociedade e trazerem isso para a igreja. Em muitos aspectos. Isto é o mundanismo. E o mundanismo é subreptício. Eu ainda hoje acabei uma poesia que, se Deus quiser, publicarei amanhã. Uma poesia que fala disto. E que fala do mundanismo, deste aspecto do mundanismo que penetra a igreja e que são conceitos, princípios, filosofias que existem no mundo e que nós achamos muito interessante. Por isto ficava bem na igreja. Eu quero chamar a vossa atenção para isto porque o trabalho cristão é em proveito dos outros, não é em proveito próprio. Lá fora o trabalho é em proveito próprio. As pessoas trabalham em proveito próprio. E eu gostava de pegar nisto, isto parece-me muito importante, até porque, depois há uma coisa curiosa, no versículo 29 ele disse, para isto trabalho. Ele tinha um objetivo. Neste caso concreto, o versículo 28 diz, era para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Ele tinha um objetivo naquilo que fazia. E nós devemos ter objetivos, nós não devemos andar aqui, não é do género, estamos no culto, vamos ao culto, e vamos ao culto fazer o quê? É o que Deus quiser. Não é o que Deus quiser, a gente sabe que é o que Deus quer. Mas nós devemos ter objetivos traçados, objetivos definidos. O servo de Deus tem um objetivo definido. E neste caso concreto, o objetivo do apóstolo Paulo visava o interesse dos outros, o melhor interesse dos outros, e era, como nós vemos aqui, apresentar todo o homem perfeito em Jesus Cristo.
E ele dizia, para isto trabalho, combatendo segundo a sua eficácia. Eu, na semana passada, no estudo bíblico, lembram-se que eu queria lembrar-me dos termos exatos que o irmão Alberto tinha utilizado nesta passagem e eu não me lembrava. E eu depois, hoje, ao estar a ver a passagem, vi o que é que outra versão diz sobre o assunto e lembrei-me dos termos que ele utilizou, acho eu, que era a palavra exaustão. Não sei se foi essa a palavra que eu utilizei depois ou não, quando tentei me recordar, na semana passada, no estudo bíblico, mas é a palavra exaustão. Ou seja, o apóstolo Paulo trabalhava até à exaustão. E outra palavra que está associada é a palavra agonizar. Portanto, quando nós lemos aqui no versículo 29 que para isto também trabalho, combatendo, a ideia era trabalhar, era agonizar até à exaustão, pelos outros. Isto é impressionante. Na vida cristã, o verdadeiro crente esquece de si e tem os outros como prioridade e como o objetivo dos seus interesses. Os interesses são dos outros, não os seus. São sempre os outros. E vocês não se preocupem em colocar os outros em primeiro lugar e servirem os outros até à exaustão os outros. Não se preocupem com isso. Porque, sabem de uma coisa? Há uma coisa que o crente aprende. É que ele trabalha para os outros e para o Senhor, não é? Naturalmente. E depois já há uma outra coisa que acontece. O Senhor trabalha para ele. E olha, digo-vos uma coisa, ninguém trabalha melhor para nós do que o Senhor. Nós não conseguimos fazer por nós o que o Senhor faz por nós. Nós devemos tratar dos outros e esquecermos. Porque há quem trate de nós como deve ser. É que nós às vezes até nos podemos tratar mal. Mas, e quantos há que se tratam mal, não é? Vocês sabem que há muita gente que vive neste mundo e está-se a tratar mal. Comem coisas que lhes faz mal, respiram coisas que lhes faz mal, bebem coisas que lhes faz mal, etc. Colocam-se em situações de risco, em muitas áreas, até a conduzir, e portanto não se sabem tratar bem a si próprias. Agora o Senhor trata-nos sempre bem. Por isso, esqueçam-se de vocês, pensem nos outros, estamos aqui para os outros, e a passagem diz no versículo 29, para isto também trabalho, combatendo. É uma coisa impressionante. Era um trabalhar a ponto de sacrifício. Sabem que o combate, uma das coisas que caracteriza o sacrifício em alguém é a guerra, é o combate. No combate há um espírito de sacrifício, que pode ir até ao sacrifício da própria vida. E quando o apóstolo Paulo diz, sabem que eu sou militar e sou fuzileiro, e no juramento de bandeira, nós, uma das coisas que nós na brincadeira dizemos assim, quando chegar a esta parte a gente não diz. Porque o indivíduo, no juramento, diz que vai até ao ponto do sacrifício da sua própria vida. E havia alguns na brincadeira que diziam assim, essa parte eu não digo. Mas dissemos. E, portanto, quando o apóstolo aqui diz, no versículo 29, para isto também trabalho, combatendo, ele quer dizer isto. Depois há outra coisa que eu queria aqui, antes de eu falar sobre aquilo como eu comecei, não me esqueci de lá chegar, e já vou explicar. Ele diz, segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. O apóstolo Paulo é considerado, em geral, por toda a gente, por todo o mundo cristão, como o maior cristão de todos os tempos. Ele é incomparável. Quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele chega ao ponto de dizer, porque alguns puseram-se lá a medir meças com ele, ele disse, eles fizeram isto, eu muito mais. E está a falar dos outros apóstolos. Os outros apóstolos fizeram não sei o quê, eu muito mais. Já repararam a linguagem que ele utiliza? Eu muito mais. No entanto, alguém que o vê falar daquela maneira pode pensar assim, este indivíduo é um convencido. Então, mas é próprio do cristão falar daquela maneira? O que é curioso é quando ele vai naquela senda de dizer eu muito mais do que os outros, e ele chega ao fim e diz assim, contudo não eu, mas a graça de Deus em mim. Ou seja, ele foi muito mais do que os outros, mas era a graça de Deus nele. Ele não estava a ufanar, ele não estava a gloriar, ele estava a demonstrar o que é que de facto a graça de Deus pode fazer num indivíduo, fazendo com que esse indivíduo seja melhor do que os melhores. E aqui nesta passagem, como vocês veem aqui, ele diz que para este trabalho, e nós sabemos como ele foi fantástico,
Ele teve uma vida incrível. Todos os que têm considerado a vida do apóstolo Paulo são unânimes em dizerem que foi o maior cristão de todos os tempos. Ninguém chega aos calcanhares. Aquilo que ele realizou, o empreendedorismo que ele levou a cabo na vida cristã foi uma coisa incrível. Aquilo que ele fez, o que ele viajou naquele tempo, com os meios que tinha, e aquilo que ele realizou, as igrejas que abriu, as dificuldades que atravessou e a tenacidade que ele implementou na sua ação, é incrível. E ele diz aqui, segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. O que eu quero chamar a vossa atenção neste versículo é o seguinte: nós temos a obrigação de sermos os melhores dos melhores. Todos nós que estamos aqui. Nós temos a obrigação de ser como Paulo. Não é de ficar aquém como os outros ficaram. Também não estou a dizer que é irmos além. Nós temos a obrigação de atingir o mesmo nível que o apóstolo Paulo atingiu. E não temos desculpa. Sabem porquê? Porque ele diz aqui que este trabalho árduo, tremendo, fantástico, esta luta, este combate tremendo, fantástico, que ele realizava, não era segundo as suas capacidades próprias. Era segundo a sua eficácia que operava nele poderosamente. Portanto, eu só posso chegar a uma conclusão. Se eu não chego aos calcanhares do apóstolo Paulo, se eu fico aquém daquilo que ele conseguiu, eu só posso chegar a uma conclusão. E sabem qual é a conclusão a que eu chego? Que eu sou culpado de não atingir o alvo. Porque os meios estão cá. O Senhor dá-me tudo. A eficácia é dele, a operação é dele, de forma poderosa. Agora, porquê é que eu não consigo? Sabem porquê é que eu não consigo? Não me aproprio daquilo que ele quer fazer em mim. Impeço que ele opere em mim. Estou a ser um tropeço e um travão, de alguma forma, para que ele opere em mim e faça em mim o que fez nele. Compreendem? Ninguém aqui pensa assim, eu não posso ser como o Nando. O Nando, o Senhor dotou, e não posso ser como o Nando. Vocês estão completamente errados. Nós não podemos ser nem como o Nando, nem como o apóstolo Paulo, nem como outro qualquer. Nós temos que ser o que o Senhor quer operar em nós. Houve até alguém que um dia, havia alguém que queria imitar um grande homem de Deus. Queria imitar um grande homem de Deus, ser como um grande homem de Deus. E houve alguém que chegou ao pé dessa pessoa que queria imitar o grande homem de Deus e disse assim, olha, se tu quiseres imitar esse homem de Deus, tu vais criar em Deus dois problemas. Dois problemas? Dois problemas. Quais são os problemas que eu vou arranjar a Deus? Os dois problemas que vais arranjar a Deus é seres aquilo que Ele nunca quis que tu fosses e não seres aquilo que Deus quer que tu sejas. Estás a querer imitar quem? Eu tenho que ser aquilo que Deus quer que eu seja. E temos que deixar Deus operar em nós. E se Deus operar em nós, nós não vamos ser como o apóstolo Paulo. Rigorosamente. Não vamos ser um decalque. Não vamos ser fotocópia. Não vamos ser cópia. Mas há uma coisa que nós vamos ser igual ao apóstolo Paulo. Nós vamos dar tudo quanto há para dar. E nós vamos ser fantásticos como ele foi fantástico. Sendo nós próprios e sendo nós o que somos pela graça de Deus. E esta era uma nota que eu queria deixar aqui e que é uma nota que me parece muito importante. E agora, a outra coisa que eu queria dizer é o seguinte. Para isto trabalho e combato. Para os outros. E eu não trabalho para mim. Trabalho para os outros. Portanto, cuidado quando se tenta procurar fazer na obra de Deus o que acontece no trabalho lá fora. E há muitos que vêm para a igreja e para a obra de Deus fazendo disto uma profissão. Fazendo trabalho assalariado. Querendo ser pagos por aquilo que realizam. E temos aquilo que o Senhor Jesus Cristo chamou, que muitos são mercenários. Ou seja, estão a receber dinheiro para fazer a atividade espiritual. Nós damos graças a Deus, porque nós que estamos aqui e que servimos aqui o Senhor, não recebemos um centavo. Nós temos os nossos empregos, fazemos o nosso trabalho, ganhamos o dinheiro que ganhamos para nós e para as necessidades e
É assim que nós procedemos. Mas não é isso que nós vemos na cristandade. É vergonhoso o que nós vemos na cristandade, havendo indivíduos a viver à custa dos crentes. E aí vem alguém e diz assim, então mas calma lá, então mas a Bíblia não diz que digno é o obreiro do seu salário? Então a Bíblia não diz que o boi que anda a debulhar, que está lá na roda, quando ele anda a pisar o grão, não está escrito que não deves atar a boca ao boi, portanto se ele está ali a trabalhar, a produzir aquela farinha, o resultado do trilhar, do grão, se não deves impedir que ele coma daquilo que ele está a trabalhar, tu não deves fazer o mesmo em relação aos que servem na obra de Deus. Eles não é legítimo e não é lícito que eles sejam sustentados, visto que estão a trabalhar na parte espiritual. É verdade que a Bíblia diz isso. É muito verdade. A Bíblia diz isso. E agora? E é para nós fazermos isso. Esta que é uma grande questão. E eu vou-vos dizer uma coisa muito importante. O apóstolo Paulo, reparem bem, primeiro, trabalhava para proveito dos outros. E não era só espiritualmente, era também materialmente. Este conceito tem que ser tem que haver alguém que dê a nota bíblica para que a orquestra funcione afinada. Porque há muita desafinação na orquestra da obra de Deus. Eu estou a dizer isto porquê? Eu gostava que vocês lessem comigo algumas passagens, como por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 34. Leiam comigo, por favor, Atos dos Apóstolos 20, 34. É um assunto que eu considero importante e que Deus me ajude a ser claro. Isto às vezes não é fácil estar a explicar estas coisas, mas eu espero que no fim vocês tenham entendido. Em Atos dos Apóstolos 20, 34, ele diz assim, versículo 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça. A Ele. Eu gosto disto. Encomendo-vos a Ele e à palavra da sua graça. Lembram-se que ele disse, contudo não eu, mas a graça de Deus em mim. E ele encomenda aos outros já a graça de Deus. Para quê? Já viram o que é que está no versículo 34 ou 32? Ele é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Ele é poderoso. Nós precisamos de perceber o que a graça de Deus pode fazer em nós. Ele é poderoso para nos edificar e nos dar herança entre todos os santificados. E depois diz ele no versículo 33, agora tomem bem atenção, de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Se vocês pensam que eu ando aqui para querer receber algum benefício material do serviço que eu estou a prestar, desenganem-se. E o versículo a seguir diz assim, vós mesmos bem sabeis, e sabem que ele está a escrever, sabem a quem é que ele está a falar? Isto é Lucas que está a escrever, mas está a narrar a conversa que ele teve com os anciãos da igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso, ele mandou chamar os anciãos, teve uma grande conversa com eles. E nesta conversa chega uma certa altura e diz assim, vós anciãos em Éfeso, sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Eu não andei aqui a cobiçar prata nem ouro de ninguém. E vocês sabem muito bem que estas mãos me serviram a mim e aos que estavam comigo. Eu quero aqui chamar a atenção para o seguinte. Na obra de Deus, nós trabalhamos para os outros, para benefício dos outros também materialmente, não é só espiritualmente. E nós vemos este princípio da parte dele. Mas também, isto é revolucionário, não é isto que nós vemos por aí. Reparem o versículo... Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, versículo 35, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus Cristo, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Eu gosto, esta cena é uma cena, é um quadro. Eu gostava de estar lá naquele dia para ver aquilo. Para ver aquilo e para ouvir aquilo. E ele disse, vocês sabem o que o Senhor disse? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Alguns querem receber.
Ainda há pouco tempo nós vimos na internet um pastor, aqui em Lisboa, a reivindicar mais dinheiro de ordenado aos crentes. Está na internet, toda a gente pode ler. Está no Facebook dele. Isto é incrível, mas é verdade. Mas estou a falar de um caso quase que extremo, não é? De uma situação quase que extrema. Mas nós temos que ser um exemplo, pelo contrário. Sabe o que é que nós lemos? Portanto, ele trabalhava para crédito dos outros. Ou seja, ele trabalhava e o ordenado era pago aos outros. Isto é revolucionário. Na vida cristã é tudo ao contrário. Isto chama-se os paradoxos da vida cristã. Por isso é que eu sou cristão. Porque isto é demais. É mesmo diferente. E não é conversa. É mesmo assim. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 9, primeiro aos Tessalonicenses 2:9, espero não me ter enganado na citação, lemos assim. Porque bem vos lembrais, e ele está a trazer à memória a todos eles. Vocês sabem bem, vocês lembram-se bem. E o que é que ele está aqui a dizer? Versículo 9. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. Lembram-se de ele ter dito que trabalhava por eles até à exaustão? Até à exaustão é com fadiga. Uma pessoa não chega à exaustão sem fadiga. Ele diz, vocês lembram-se, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, trabalhamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Vos pregamos o Evangelho de Deus. Onde é que está este espírito, onde é que está este princípio a ver-se aí na cristandade? Onde é que está a preocupação daqueles que têm responsabilidade na obra de Deus, como o apóstolo Paulo dizer assim, eu vou trabalhar noite e dia, porque eu não quero pesar a nenhum de vocês. Olha, eu há bocado dizia, não é um direito? É. Paulo usou esse direito? Não. Porquê? Duas grandes razões porque ele não usou desse direito. Primeira grande razão, não queria ser pesado aos crentes. Ele sabia que para que os crentes pudessem cuidar das necessidades físicas dele, isso ia ser pesado para eles. Eles tinham eles que trabalhar e pôr de parte e pôr ao lado para que ele pudesse ter. Ele abdicou disso, ele não quis que os crentes sofressem ou padecessem ou se esforçassem e ficasse um peso pesado nas costas deles para que ele pudesse viver e servir e fazer o que ele fez. Uma coisa curiosa. Como é que o cristão mais empreendedor e mais realizador de todos os tempos, o maior cristão de todos os tempos, que fez a obra incrível que fez isto trabalhando noite e dia? Impressionante. Não é um indivíduo que está ali sem fazer nada, só está ali com a parte espiritual. Não. A Bíblia diz que ele tinha por ofício fazer tendas. Portanto, é uma falácia as pessoas pensarem que para servir bem e muito tem que se deixar de trabalhar. É uma falácia. A outra coisa, outra passagem, e eu já estou a terminar. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, segunda carta, capítulo 3, em versículo 8, ele diz assim... Segundo aos Tessalonicenses 3:8, diz assim: nem de graça comemos o pão de homem algum. Ouviram o que ele está aqui a dizer? Nós não comemos de graça o pão de homem algum. Mas com trabalho e fadiga, cá está mais uma vez, trabalhar até a exaustão, com trabalho e com fadiga, trabalhando noite e dia. Vocês já repararam bem as vezes que ele diz que trabalhou noite e dia? Eu faço ideia aos serões que ele fez a fazer tendas. Eu faço ideia às vezes que ele trabalhou até tarde para poder ganhar o pão que lhe permitisse sobreviver e viver e com aqueles que estavam com ele. E diz assim no versículo 8: para não sermos pesados a nenhum de vós. Segunda vez, preocupação dele, não queria ser pesado aos crentes. E por último, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9.
E agora vocês vão ver outra razão porque é que ele abdicou desse direito. Alguém dirá assim, e ele próprio disse, é um direito, digno ao obreiro do seu salário, é um direito, mas ele abdicou dele. E apresenta duas razões. Uma, para não ser pesado a ninguém. O cristianismo é isto. O cristianismo é nós abrirmos mão dos nossos direitos. O cristianismo é nós termos razão e nós abdicarmos da razão que temos. Cristianismo é nós termos o direito a certas coisas e abrirmos mão desses direitos. Isto é cristianismo. E nesta passagem no capítulo 9, sabem o que é que ele diz? Diz ele assim. Capítulo 9, versículo... eu enganei, mas eu já lá chego. Sabem que é nesta passagem que ele fala do boi que debulha. Não, ele começa atrás. Ele diz assim, no versículo 4 ele diz assim, não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar connosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Nós temos o direito de deixar de trabalhar. Mas a verdade é que ele abriu mão desse direito, como vocês já viram, não é? E trabalhava noite e dia. Depois ele diz assim, vocês já viram alguém militar à sua própria custa? Eu sou militar. O militar não milita à sua custa. É-lhe pago. O indivíduo vai para a vida militar e dão-lhe cama, roupa lavada, refeição ao militar. Ele não milita à sua própria custa. Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Já viram alguém estar a plantar a vinha e não comer do fruto da vinha? Ou quem é que apacenta o gado e não come do leite do gado? Portanto, é um direito. Digo isto segundo os homens? Não diz, a lei também não diz o mesmo? Até mesmo no meio do mundo. Isto não é assim que acontece. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Então, se Deus cuida dos bois e se preocupa, e até tinha a dizer, epá, não matas a boca ao boi, porque o boi, deixa, se ele está ali a penar ali, a trabalhar à volta da mó, não é? Não sei se é assim, se é mó que se chama, não interessa, anda ali na eira, não é na eira, mas é o sítio do lagar, epá, também não sei, não é lagar, isso é do vinho. Anda lá, vocês sabem, anda a trilhar o grão e andava à volta, porque ele andava sempre ali à volta, aquilo era um trabalho incrível. E faz, não podes atar a boca ao boi, deixa o boi estar com a boca livre, que se ele quiser comer daquilo que está a pisar, ele tem o direito disso. Então Deus preocupa-se com isso, não preocupa-se comigo, dizia o apóstolo Paulo, e com Barnabé. Ou não diz certamente por nós, certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Portanto, o ser participante é um direito legítimo. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais, entenda-se as materiais, e portanto recebamos a recompensa material por aquilo que estamos a fazer, pelo serviço espiritual que estamos a fazer. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Se há outros que não chegam aos calcanhares daquilo que nós temos feito e beneficiam disso, então nós, que muito mais temos realizado, não temos ainda mais esse direito, diz ele. Mas nós, tomem agora atenção, isto é muito importante, a chave está aqui. Eu acho muita graça quando há muita gente que tenta falar acerca disso. Não, o obreiro é digno do seu salário, o obreiro é digno do seu salário. O obreiro, e dizem isto até à exaustão, e recitam estes versículos até à exaustão. Mas não dizem o que vem a seguir esses versículos. E o que vem a seguir esses versículos, o apóstolo diz assim, mas nós não usamos deste direito. É um direito, mas nós não usamos deste direito. Antes suportamos tudo, para quê? Para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. É uma preocupação que ele tinha que parece que ninguém tem. Sabem o que é que eu ouço lá fora? Alguns não sabem e dizem assim, tu andas lá, mas é para ganhar o teu. Pensam que eu ganho alguma coisa. Como olham para ir para as igrejas e para as religiões e vê as pessoas a ganharem dinheiro à custa
da igreja, pensam que a gente também ganha alguma coisa. Eu disse, estás completamente enganado. Eu até entro com eles assim, olha, eu não somente não recebo nada pelo trabalho que executo na igreja, como eu pago para estar a servir na igreja. Eu pago, eu não recebo, eu pago. Eles ficam parvos, eles não se acreditam, mas é a realidade. E qual era a preocupação? Sabem porque é que eles dizem, esses meus colegas e amigos, etc., sabem o que é que eles dizem? Eles dizem logo, as religiões é tudo a mesma coisa, estão lá para ganhar dinheiro. E o apóstolo sabia disso, porque já no tempo dele era a mesma coisa. E para que isso não constituísse um impedimento ao Evangelho de Cristo, ele abdicou deste direito. Ninguém lhe podia acusar assim, tu estás a fazer isso porque ganhas dinheiro com isso. Ninguém lhe podia acusar disso. Ele não queria que nada fosse um impedimento ao Evangelho de Cristo. Queridos irmãos, eu também não vou colocar nenhum impedimento ao avanço do Evangelho de Cristo, dando-lhes essa benesse, dando-lhes esse desejo que eles gostariam que isso acontecesse. Não lhes vou dar essa possibilidade. E todos nós devemos fazer o mesmo. Portanto, ele diz aqui qual é a razão, segunda razão, porque ele abdicou desse direito. Ele não queria, por um lado, em primeiro lugar, ser pesado para nenhum crente, e em segundo lugar, não queria que esse facto constituísse algum tipo de impedimento, algum tipo de travão para o avanço do Evangelho de Cristo. E não digo mais, e já chega, e já foi muito. Que Deus nos abençoe, para a semana continuamos, se Deus quiser. Não sei se alguém tem mais algum pensamento. E como o apóstolo Paulo diz, devemos ser seus imitadores como ele de Cristo. Por isso, que o Senhor nos ajude diariamente, e é importante procurarmos a sabedoria de Deus através da sua palavra. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos terminar.